Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Clube do Livro. Demorou, mas chegou a hora da gente fazer o nosso primeiro vídeo do Projeto Drama aqui do canal, comentando algumas peças de teatro, clássicos da dramaturgia mundial. E para começar, a gente vai conversar sobre o Shakespeare. O Macbeth é uma peça escrita pelo Shakespeare em 1606, especula-se. Porque quando a gente fala de Shakespeare, não dá para ter muita certeza quando o assunto é assim, datas específicas, tudo fica meio incerto. Então, no caso do Macbeth, sabe-se que ela foi escrita mais ou menos ali por 1605, 1606. É uma das suas 4 grandes tragédias: Hamlet, Rei Lear, Otelo e Macbeth. Das 4 grandes tragédias do Shakespeare, o Macbeth é a mais curta. Numa montagem do Hamlet inteira, completa, você consegue fazer assim uns 2 Macbeths, mais ou menos. Porque ele tem quase a metade dos versos do Hamlet. Então é uma peça muito breve, mas por isso mesmo, talvez, ela é uma peça com uma força, um abismo, um caldeirão muito condensado e muito impactante. O Macbeth é a história de um general escocês. A peça se passa na Escócia e ela se passa no século XI, então é uma Escócia medieval. E a gente tem esse personagem principal, que é o general Macbeth. Ele é primo do rei, o rei Duncan, e a gente começa a peça com um prólogo de 3 criaturas sobrenaturais, 3 bruxas. O primeiro som da peça é um barulho de um trovão, relâmpagos e trovões, a primeira indicação do texto. Então você já tem nesse prólogo das bruxas o tom perverso, sobrenatural, e é nessa abertura que elas falam: o feio é belo e o belo é feio. Elas também vão dizer que o ar é sujo, o ar é marrom, né? O ar está tomado por imundície. Então a gente já inicia a peça enfiados nesse contexto atmosférico, sombrio, pesado, denso, aterrorizante. Logo a gente vai ter a primeira cena, que eu também acho muito curiosa, que a gente vai ter esse rei Duncan sendo apresentado, e o rei Duncan a primeira fala logo depois do prólogo das bruxas é: quem é esse homem aí ensanguentado? Que é muito curioso também. Então a primeira imagem do texto depois do prólogo há um homem aí ensanguentado. Ele vê um homem coberto de sangue. A gente vai descobrir que esse rei está ali querendo saber o desenrolar de uma batalha que teve contra a Noruega, e ele vai ver esse guerreiro ferido, escocês, e vai perguntar como está indo a batalha. E então o guerreiro ferido vai dizer que o Macbeth está lá se engalfinhando contra os inimigos da Noruega, mas que ele se sai, como sempre, muito bem. Ele é um guerreiro muito valoroso e ele está lutando bravamente. E o rei fala: bravo primo, é um bravo soldado. Então o início da peça mostra pra gente um Macbeth honroso, valoroso, com muito vigor, um Macbeth respeitado, em alta conta do monarca, do rei da Escócia. Logo em seguida é dito também que há uma traição à coroa escocesa que foi feita por um barão, o Barão de Cawdor. E então o rei fala: bom, dê esse cargo de Barão de Cawdor para o nosso valoroso Macbeth. Ele merece, ele já tem um cargo de barão, no texto é chamado de Thane, né? Thane é um título muito específico da Escócia medieval, que seria uma espécie de barão, e ele já é o Macbeth, o Barão de Glamis. E aí ele vai ser, então, o título do traidor, de alguém que traiu esse rei, vai ser passado para o Macbeth, para ele se tornar, além de Barão de Glamis, que ele já é, Barão de Cawdor. Aí a gente tem a apresentação do Macbeth. Ele aparece acompanhado do seu fiel amigo, né, do seu companheiro de batalhas, outro lorde escocês, o Banquo. A primeira fala do Macbeth: dia tão feio e tão belo eu nunca vi. Parece um eco daquela fala lá das bruxas, que fala: o feio é belo, o belo é feio. Já tem uma desordem com relação às concepções, né, do que é bonito, o que é feio, a transformação do bem e do mal, do que é bom e do que é mal, essa
de uma contaminação do bem pelo mal e do mal pelo bem. E o Macbeth vai olhar para esse dia de tempestades, e ele vê uma beleza também nesse dia nublado. Que dia horrível, mais belo. E então ele e o Banquo vão ser interpelados vão avistar essas figuras das três bruxas. E as três bruxas saudam esses dois, falando: salve, salve Macbeth e Banquo, salve Macbeth, Barão de Glamis, salve Macbeth, Barão de Cawdor, salve Macbeth, futuro rei. Macbeth estranha aquilo. Ele fala: que esquisito, eu sou Barão de Glamis, mas eu não... Cawdor é é outra pessoa que é Barão de Cawdor, vocês estão confundindo. E aí o Banquo fala: e sobre mim não vão falar nada, não? Aí as bruxas falam: salve Banquo, menor que Macbeth, mas maior que Macbeth. Você não será rei, mas será pai de reis. E aí o Banquo também não entende nada, aquilo não faz nenhum sentido. Eles acham aquilo esquisito. O Macbeth pergunta para as bruxas o que elas querem dizer, elas desaparecem. Então, logo em seguida, chega um outro guerreiro e diz para o Macbeth que o rei o proclamou Barão de Cawdor. Exatamente aquilo que as bruxas acabaram de prever que ele seria. Na hora ele e o Banquo fazem... O Polanski no filme, ele bota um sonzinho nessa hora, ele faz um plim. Os dois não acreditam naquela notícia. E aí o Banquo fala: então o demônio pode falar a verdade. Aí o Banquo fala: mas eu desconfio do demônio. O demônio sempre fala a verdade mentindo. E o Shakespeare é essa máquina de oxímoros, né? Máquina de paradoxos, tem sempre uma palavra associada ao seu contrário. Bom é mal, mal é bom, dia é belo, feio belo, menor mas maior que Macbeth. Demônio fala a verdade, mas mente falando a verdade, fala a verdade mentindo. A beleza do Shakespeare está sempre nessas duplicidades paradoxais. A poesia do Shakespeare é sempre riquíssima de paradoxos. E o Macbeth, já ali nesse momento, já fica confiante, então ele será rei, com certeza ele será rei. Mas logo na cena seguinte, ele vai descobrir que o rei vai anunciar. O rei tem 2 filhos, o Donalbain e o Malcolm, e ele vai dizer que o Malcolm será, como é de se esperar, o próximo rei. E aí o Macbeth fala: não acredito. As bruxas avisaram que ele ia ser Barão de Cawdor, e aí no instante seguinte ele foi Barão de Cawdor. E agora a próxima etapa seria ser anunciado ser rei por algum motivo, sabe-se lá por quê. Elas previram aquilo. E ele não é. É anunciado que o filho natural lá do rei, obviamente, será o próximo rei. E aí ele não aceita. É preciso fazer alguma coisa. Ele escreve para Lady Macbeth uma carta dizendo o que aconteceu, dizendo: olha, encontrei 3 bruxas depois de uma batalha muito bem sucedida. Elas previram isso aqui. Elas previram que eu ia ser Barão de Cawdor e previram que eu ia ser rei. Barão de Cawdor eu sou agora, minha esposa. E então queria compartilhar com você essas boas notícias. A Lady Macbeth, então, tem aquele famoso solilóquio em que ela olha para a noite, ela se dirige à noite e pede para que a noite a invada, tire o seu leite do corpo, tire a sua bondade, o leite da bondade, e invada aquele seio e que a encha de fel e de crueldade para que ela possa agir com auxílio. Ela pede o auxílio dos espíritos malignos da noite, de tudo que há de mais perverso, noturno. O Macbeth inteiro é essa peça que tem cara de pesadelo. Ela tem uma levada muito breve, mas uma levada curta, que parece um grande sonho sombrio, noturno. E há sempre essa imagem dos olhos que se cegam, do olho que precisa parar de ver, do escuro que se adensa, o olho que não pode ver os gestos. Há sempre uma separação entre o que o olho ou a mente percebe e os gestos que precisam executar coisas que o olho não deveria ver. Então ela pede para que a noite se adense, para que ninguém veja os gestos das adagas, os gestos dos assassinatos que precisarão ser cometidos para que eles alcancem seus objetivos. Vinde, espíritos das ideias mortais, tirai-me o sexo, inundai-me dos pés até a coroa de vil crueldade, dai-me o sangue espesso,
que impede e que corta o acesso do remorso. Não me visitem culpas naturais para abalar o meu sórdido propósito ou me fazer pensar nas consequências. Tornai nesse seio de mulher o meu leite em fel. Espíritos mortíferos, e vossa substância cega, onde andar, espreite e sirva o mal. Vem, densa noite. Apaga-te na bruma dos infernos para que a minha faca não veja o próprio golpe e nem o céu possa varar o escuro para gritar: para! Para! E aí ela diz: conheço o meu marido. A relação do Macbeth e da Lady Macbeth é muito simbiótica, eles se conhecem intimamente. O Macbeth conhece a esposa intimamente, como ninguém, e a esposa conhece aquele marido também, como nenhum outro ser humano. Eles são um é quase o outro. E ela fala: eu sei como ele é, eu sei que para ele, nele, há o desejo de ser rei. Ele ambiciona ser rei. Mas talvez falte nele a maldade necessária para executar o que é preciso para que isso aconteça. Então eu preciso me despir da bondade, me preencher de tudo que há de mais perverso e maligno, para que eu o leve a realizar o que é preciso ser feito. Ela fala: falta essa illness, essa maldade, essa perversidade, essa doença dentro do Macbeth. E então o Macbeth chega e diz: o rei está vindo aí, ele vai passar a noite aqui conosco no castelo de Inverness, no castelo do Macbeth. E ela fala: ah, meu marido, chegou o novo barão de Caldor, valoroso hoje, ainda mais valoroso amanhã. O Duncan não vai ficar aqui? Ele vai embora quando? Aí ele fala: não, amanhã, pretende ir embora amanhã aqui do nosso castelo. Aí ela fala: amanhã não vai chegar para ele. Ele não vai ver esse sol. E ele fica já numa crise moral: não devo fazer isso de forma alguma, porque eu sou muito benquisto por esse rei. Demorou para esse guerreiro ser tido em alta conta por esse rei. Eu sou primo do rei. E aí ele fica naquela crise: eu sou a pessoa que deve barrar a entrada do assassino. Não posso me tornar de repente eu o assassino do rei. A Lady Macbeth fica: calma, eu vou te ajudar. Vai ser simples. A Lady Macbeth é muito prática na sua perversidade, já que ela está tomada da maldade. A Bárbara Leodora, inclusive, diz que ela é assim, numa leitura da Bárbara, ela fala que porque a Lady Macbeth não é uma guerreira como o Macbeth. O Macbeth está acostumado a matar gente. Então Macbeth mal bem lida com o horror que é destroçar uma vida de outras pessoas o tempo inteiro. A Lady Macbeth não sabe o que é isso. Então para ela, aparentemente, é uma coisa muito simples. Você chega e mata uma pessoa. Pá, é só chegar lá e matar. Então ela fala: vamos fazer isso, a gente vai matar esse homem. Só que geralmente o Macbeth mata o inimigo, né? Ele não mata a quem ele deve ser leal e quem ele jura fidelidade. Ela fala: vai ser muito simples, a gente vai drogar os vigias, os soldados, e depois a gente joga a culpa neles. A gente fala que eles é que fazem parte de um complô de traição contra o rei. Simples, é fácil. Vai por mim. E aí ele fica com aquela cara de preocupadíssimo. Ela fala: esconde essa cara. Vai todo mundo ler na sua cara o que você está querendo fazer. Tá um livro muito óbvio a sua cara. Esconde aí. Aparenta a flor, aparenta ser a flor, mas seja intimamente a serpente. Deixa comigo. E ela recebe o rei com toda a graça. Eles preparam um jantar para o rei. E aí o Macbeth no jantar fica assim: não, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Não consigo. E ela fica: a sua promessa estava bêbada, você fica me fazendo promessas que estão bêbadas. Eu sei que você deseja ser isso, só que você não tem coragem para realizar os seus desejos. Para realizar os seus desejos você precisa ser corajoso, se você não está sendo. Aí ela fala: seja homem aí para fazer o que você quer. De verdade, eu sei que você quer. Só que você quer a vitória suja, mas não quer fazer a sujeira para ganhar essa vitória suja. Aí, quando o rei vai dormir, Lady Macbeth vai lá e fala: pronto, estão lá bêbados os dois, droguei a bebida dos guardas do rei, pode ir lá. O Macbeth, na sua crise também moral, tem o solilóquio belíssimo da adaga da mente. Ele visualiza uma adaga e ele fala: essa adaga está me indicando para onde eu devo ir, o que eu tenho que fazer. Essa adaga da mente, né, uma faca da mente. A mente dele só consegue ver esse crime, esse assassinato, que não é real, não é palpável,
mas aponta para ele a direção do que ele está sendo empurrado a fazer. Ele não consegue pegar essa adaga, ele fala, a adaga do meu cinto é real, mas essa é uma adaga imaginária. Ela aponta para o quarto do Duncan, ela aponta para o quarto do rei. A adaga da mente, a faca metafísica, faca impalpável. É a mente também cortada, é a lâmina da mente. Ao mesmo tempo também é o crime dentro da cabeça do Macbeth, na forma de uma faca. E então ele se dirige ao quarto do Duncan. A Lady Macbeth aparece e fala, tudo pronto, criados já estão no grau, bêbados, é só entrar lá e acabar com a vida daquele rei. E aí o Macbeth vai. Então eu adoro que a grande cena do crime é executada sem a gente ver, né? Bem ao modo clássico, acontece longe dos olhos do público, acontece nas coxias, e o Macbeth só volta com as mãos ensanguentadas. Macbeth é a tragédia do sangue. O sangue está em todas as partes da peça. O sangue está nas mãos dos assassinos, Macbeth e Lady Macbeth. O sangue está no corpo inteiro daquele soldado logo no início da peça. O sangue está no rosto dos assassinos que vão aparecer dali a pouco. O sangue está no cabelo, está na mão de um, está no corpo de outro. Ele está salpicado em todos os personagens da peça em algum momento. De uma forma muito aparente, o sangue aparece no Macbeth, no Shakespeare. A gente não vê esse Duncan morrendo, mas a gente vê o Macbeth retornando com aquela mão banhada em sangue e as adagas. A Lady Macbeth, enquanto espera ele, o tempo inteiro tem sobressaltos com sons de coruja, barulhos da noite. Mais uma vez a noite tomando conta do entorno dessa peça, da atmosfera dessa peça. Toda hora ela também tem esses sobressaltos. Para mim, Macbeth é muito uma peça sobre ansiedade também. O tempo sempre precisa estar sendo avançado. O Macbeth quer ser rei, mas ele quer ser rei agora. Ele não quer esperar, ele quer ser rei nesse momento. E tem o texto muito bonito também do Macbeth. Antes de matar, ele fala, mas pelo menos se eu matasse esse homem, e só o gesto de matar resolvesse tudo, se eu não tivesse que lidar com nada, que não fosse tudo que vem atrelado a essa ação, se esse ato de matar matasse inclusive as consequências, mas matar significa ter que lidar com o horror, que é o crime, né? Isso é uma das grandes questões do conflito desse protagonista perverso, terrível e ao mesmo tempo muito humano, lidando com o horror que é cometer um assassinato, os horrores morais de um crime. E enquanto para Lady Macbeth tudo parece aparentemente possível, simples, ela olha para as mãos do Macbeth e ele fala, nem todo o oceano vai lavar essa mão. Se eu lavar essa mão no mar, o mar inteiro verde vai ficar vermelho. Todo mundo vai ver esse crime já está exposto, ele já está dado. Se ele tentar esconder lavando a mão, vai tingir tudo, o mundo vai ver. Ele pede um momento também para que a terra não ouça ele indo em direção ao rei para matá-lo, porque senão as pedras podem rolar e o rolar das pedras vai indicar o crime. Tudo pode indicar o crime. E o que mais indica o crime talvez seja a perturbação desses personagens, né? Crise psicológica desses personagens, que é uma das coisas mais bem escritas da humanidade. Aí a Lady Macbeth fala, não, isso aí é uma aguinha lava, filho. Isso aí a gente resolve com um barrilzinho d'água. Vai na bacia lavar. E aí a gente tem as batidas na porta e ela fala, vamos botar os pijamas, vamos fingir que nada aconteceu. Aí ela olha para a mão dele e fala, você tá com as adagas na mão, você não botou as adagas onde você devia. Aí ela pega, eu vou lá. Aí ela vai lá, ela bota as adagas do lado do rei. Aí ela suja a cara dos dois guardas e fala, pronto, eles estão lá já coradinhos com a morte, igual como devem ser, vai todo mundo achar que eles são os assassinos. Batem na porta e aí, nessa tensão que o Shakespeare constrói magistralmente, tem uma cena cômica do porteiro que, bêbado, fala sobre a bebida, os efeitos da bebida. A bebida entorpece, dá ânimo, dá tesão, mas ao mesmo tempo acabrunha, ela eleva para depois abaixar. Uma cena hilária do porteiro falando sobre ser broxa no meio da cena da matança, e entra o banco, entram os outros lords. O rei pediu para ser acordado prontamente, cedo, onde é que está o rei? Aí o Macbeth rapidamente ali trocou de roupa num átimo, aparece, o que foi? Vão lá bater na porta do rei. Um dos lords
dali da nobreza, vê o rei morto, traição, traição, alguém assassinou o rei, o Macbeth e a Lady Macbeth dissimuladíssimos, fingindo estarem estarrecidos, como isso aconteceu, a Lady Macbeth fica na minha casa, isso aqui no meu palácio. Os filhos do rei ficam assustadíssimos, fogem, acham que, que a qualquer momento essa pessoa que matou o rei pode vir a matar eles, fogem, prontamente já começam a incriminar esses dois filhos, né? Se fugiram é porque provavelmente foram eles, os filhos fogem e o Macbeth então se torna rei. A partir do momento que o Macbeth vira rei, o Macbeth começa a se perguntar, eu não estou acreditando que eu fiz tudo isso, mas as bruxas, eu não vou me esquecer, disseram que o Banquo vai ser pai de reis. Se tudo que elas falaram vira realidade, eu não vou ser pai de reis. Então eu preciso matar esse Banquo. O Banquo também ouviu os vaticínios, então o Banquo estranha também que rapidamente aquilo que as bruxas disseram se tornou realidade e logo o rei é assassinado. Algo de estranho aí, há uma desconfiança do Banquo. Então o Macbeth chama assassinos para matar o Banquo e o filho do Banquo. Então não vai ter descendente de Banquo nenhum para virar rei. Ele contrata os assassinos vão atrás do Banquo para matá-lo. O Macbeth está tendo uma grande ceia de celebração do seu reinado que agora toma início. Então, os assassinos pegam o Banquo e o filho, Fleance, numa emboscada, conseguem matar o Banquo, mas o filho foge. E aí eles retornam e no meio dessa ceia, o Macbeth já está naquela tensão que sabe que o Banquo está sendo assassinado naquele momento. E aí no meio da ceia aparece os assassinos com o rosto sujo de sangue, e ele fica, limpa o sangue desse rosto, senão você vai entregar o que você estava fazendo. O que vocês estão fazendo aqui? Eles falam, bom, não conseguimos matar o filho do Banquo. Ele fala, bom, tudo bem, pelo menos a serpente já foi. O perigo do verme menor, até virar perigoso para mim, só amanhã. Só depois. O que precisava ser feito agora, foi feito agora. E aí ele fica fingindo para os outros que, meu Deus, cadê o Banquo que não está aqui? Alguém vira e fala, senhor, mas o senhor não vai se sentar? Sente-se aqui. E aí quando ele olha para a cadeira ali naquela ceia de celebração, uma pena que o nosso amigo, o Banquo, não pode estar aqui conosco. E quando ele fala, o Banquo não pode estar aqui conosco, aparece nessa cadeira vazia, a famosa cena também, que ele vê o fantasma ensanguentado do Banquo. E aí ele fica, o que é que você está fazendo aqui? Não morreu? Ou se morreu, voltou para me assombrar? Nem os mortos morrem mais. Então, assim como aquela adaga imaginária que ele viu como um espectro do assassinato a ser cometido, o espectro do outro assassinato cometido aparece também. E então ele começa a ter que matar todo mundo. E aí é essa cascata de assassinatos, essa cascata de sangue, que ele começa a ter que perpetrar para poder permanecer sendo rei. E ele se torna um tirano completo, ele começa todo mundo desconfia daquilo. Eu amo também a Lady Macbeth no banquete, que ela fica, enquanto ele está tendo lá, fazendo um escândalo, vendo o fantasma do Banquo, falando, que é isso? E todo mundo olhando, vendo aquela cadeira vazia, falando, ih, enlouqueceu, tá doido. A Lady Macbeth é maravilhosa, ela fica, não liguem para ele, não liguem para ele. Ele é acometido por essas crises desde criança. Isso acontece com ele desde sempre. Quanto mais vocês ficarem assustados, mais ele vai ficar nervoso. Isso é normal. E ela fica para ele, o que você está fazendo? Se controla. Que espécie de guerreiro é você? Aí o Macbeth volta nas Três Bruxas, porque ele quer saber o que é que vai acontecer. E as Três Bruxas invocam 3 aparições. Aparece a deusa Hecate, a deusa da noite, a deusa da perversidade. Tem as 3 aparições, fazem 3 anúncios também, mais 3 anúncios para o Macbeth no meio da peça. A primeira aparição é uma cabeça ensanguentada. Cuidado com o Macduff, que é um dos lordes ali da nobreza. Outra aparição é uma criança, também banhado em sangue, tudo é banhado em sangue. Essa segunda criança, a aparição lá das bruxas, diz, Macbeth só deve temer aquele que não nasceu de mulher, não foi parido de nenhuma mulher. Aí ele fica, bom, não existe, isso não existe, ninguém não nasceu de uma mulher, então não tem que temer ninguém.
A terceira aparição, que é uma criança coroada, aparece e fala para o Macbeth. Macbeth só deve temer quando a floresta de Birnam invadir Duzinane. O Macbeth fala, também não preciso temer, então, porque a floresta jamais vai invadir Duzinane, de forma alguma, impossível. A floresta não sai do lugar, fica parada. Então ele sai dessas 3 bruxas com muitas certezas de que ele seu reinado não será interrompido, não deve temer nada. Quem ele deve temer? Macduff. Então ele manda matar o Macduff. Já matou um, já matou o outro. Então manda matar o Macduff. Ele começa a mandar matar todo mundo. O Macbeth é essa tragédia em que a loucura vai precisando ser espiada, ele precisa limpar um crime com 50 outros crimes. Só o sangue lava o sangue, né? O assassinato vai chamando outro assassinato. Então nessa ele vai entrando numa matança louca. E aí ele manda matar o Macduff e o Macduff foge. Só que quando o Macduff foge, tem essa cena terrível, que é a cena do assassinato da Lady Macduff e do filho do Macduff. Tem uma cena em que os assassinos chegam ali e matam tanto a esposa quanto o filho. Depois o Macduff fica sabendo que a esposa e o filho foram cruelmente assassinados. A gente perde um pouco a Lady Macbeth de vista e depois quando ela já retorna louca, sonâmbula, na cena em que a enfermeira e o médico olham aquela mulher que agora de repente enlouqueceu e está andando pelo castelo, sempre dormindo, mas acordada. De novo a questão da consciência presente, assim, está acordada, executa ações, mas está inconsciente, não sabe o que fala, não sabe o que executa como ação. Há uma separação, mais uma vez, da mente e da execução das ações, e ela está sempre lavando as mãos, no gesto de lavar as mãos. Tem uma coisa muito bonita no Shakespeare, que tem sempre personagens, assim como no Hamlet, tem os coveiros que olham o enterro da Ofélia e que comentam, olha, ali está sendo enterrada a Ofélia, ó, aquele é o fulano de tal, aquele é o ciclano. Tem sempre um deslocamento também da ação, para a gente poder ver a cena de fora, a gente vê a cena comentada por terceiros. E aqui a gente tem esse deslocamento, a gente de repente vai para Lady Macduff e o filho, de repente a gente vai para a criada da Lady Macbeth e para o médico, olhando aquela mulher de fora e avaliando as atitudes daquela mulher, o que ela diz, o que ela faz, por que ela executa isso. A gente vê os personagens nas suas ações, nas suas falas, no que eles pensam, mas também a gente vê os personagens comentados por outros, que participam de uma forma mais adjacente àquelas ações. Isso é muito rico, é uma ideia de ampliação, né? Uma ideia de pluralidade no Shakespeare tão vasta, que está para além do interior dessas personagens. A Lady Macbeth nessa ação de lavar as mãos, que também é, para mim, Shakespeare sempre é metalinguístico, ele sempre está comentando o próprio teatro. Um homem do teatro escreve para teatro, escreve as poesias mais lindas do mundo, o maior poeta que talvez já tenha existido, e escreve vinculado ao que a cena promove, a vida teatral. O gesto da Lady Macbeth e a sua crise mental é experimentada no gesto ininterrupto de repetição, como o gesto do ator. O gesto do ator sempre se repete todos os dias. O gesto do ator também é dependente de uma espécie de loucura, demanda uma loucura, um sair de si, virar outra pessoa, não se reconhecer em si. A Lady Macbeth, na sua loucura, é também a atriz que enlouquece. É sempre metalinguístico, tem sempre um comentário, sobre aquela ação. É muito brilhante, é a coisa mais bonita que tem. Spoilers, tá? Esse vídeo tem spoilers. Quem não conhece o final de Macbeth, alguém não sabe o final de Macbeth, ou de Romeu e Julieta, ou de Hamlet, enfim, alguém não sabe que numa tragédia todo mundo morre, isso não é meio paradigma das tragédias, pressuposto das tragédias. Lady Macbeth se mata, e a gente tem o Macbeth dizendo, logo antes dela se matar, de saber que ela se matou, ele tem um dos monólogos mais famosos também de todos os tempos, é aquele em que ele diz que, antes ele diz que ele nem sente mais medo, já cometeu tantas atrocidades que nem medo mais ele sente, ele já foi tão atormentado por todas as suas crises, que ele não consegue nem mais temer nada. Eu já quase me esqueci que gosto tem o medo. Outrora, os meus sentidos gelariam com um grito à noite. A minha cabeleira, com um relato de horror, ficava em pé, como se estivesse viva. Eu estou farto de horrores.
o pavor íntimo do meu pensamento já nem me assusta mais. Acho que nesse momento em que a gente também vive tantas desgraças, tantos horrores, nesse período que a gente está vivendo agora, de pandemia e de caos político e de notícias terríveis, uma atrás da outra, onde só há dor, tristeza, perdas. De certa forma, esse sentimento que o Macbeth descreve nesse monólogo, dizendo que talvez nem o medo seja mais possível sentir, é um pouco reconhecível, infelizmente, até demais, assim. É quase que um anestesiamento. Diante de tanta desgraça, o que é que a gente é capaz de sentir? Ou a gente para de sentir diante de tanto horror? Aí a Lady Macbeth morre, ele mal consegue reagir àquela morte, mas aí ele fala: ela só devia morrer mais tarde. Haveria um momento para isso. Amanhã. E amanhã. E amanhã. E amanhã. Apaga, vela. A vida é só uma sombra. Um mau ator que grita e se debate pelo palco e depois é esquecido. É uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, mas que não significa nada. Então os filhos do rei voltam. Depois da morte da Lady Macbeth, o Macbeth sabe que os filhos do rei voltaram e estão prontos, estão organizando um exército para poder matar o Macbeth, né, que é a única forma de salvar agora a Escócia, que já está tomada pela vilania desse tirano. E esses filhos do antigo rei organizam esse exército, eles cortam os galhos das árvores para chegar até o castelo de Duzinane. Então eles vêm todos com os galhos e as árvores escondendo essa tropa. Então quando Macbeth olha para aquela cena, ele vê a floresta chegando, né? Um criado aparece e fala: a floresta está vindo, a floresta caminha, a floresta está andando. Então ele vê essa floresta andando até o castelo de Duzinane. Então uma das profecias se cumpre. O final, inclusive a Bárbara Leodora diz que o final é muito breve, é muito rápido, ele parece ser escrito quase às pressas. Não sei se eu concordo muito bem. Eu acho que como tudo tem essa levada avassaladora, galopante, tudo é muito terrivelmente ansioso nessa peça. O Macbeth está sempre comendo o tempo. E a peça também vai sendo pulada, a peça vai quase que avançando muito rápido para o final. Eu acho brilhante ela ter essa galopada que corre, avança muito rápido. É o oposto mesmo do Hamlet. Enquanto o Hamlet nunca chega, o final nunca acontece, vai sendo arrastado, a demorar, escandido. O Macbeth é um engolimento. É a ansiedade pura desses personagens. E aí termina com o Macduff, então aparece, confronta ali o Macbeth, duela ali com ele fala: eu não vou ter medo de você, eu só devo temer um homem que não nasceu de mulher. Aí ele fala: bom, pois eu fui arrancado do ventre de minha mãe, não fui parido por uma mulher, eu fui arrancado fora da minha mãe. E aí o Macbeth então entende que é ele que vai matá-lo e ele morre, e é decapitado. Bom, algumas indicações bibliográficas me ajudaram também a compor esses comentários. Um dos meus livros favoritos a respeito do Shakespeare é esse daqui. Se chama Shakespeare, Nosso Contemporâneo, desse crítico, ensaísta, dramaturgo, poeta polonês chamado Jan Kot. Esse livro saía pela Kozak Naif e agora, bom, infelizmente disputadíssimo em sebos, estante virtual, você encontra, infelizmente, aqueles preços mirabolantes que ninguém consegue pagar. Eu achava que seria incrível uma reedição desse livro. Esse livro é um livro muito importante na leitura do Shakespeare. Ele foi publicado, se eu não me engano, nos anos 60. Muito importante para diversos encenadores, para o pensamento crítico a respeito da obra do Shakespeare, mas principalmente pela recepção do Shakespeare na cena, para um pensamento prático das montagens do Shakespeare. Eu acho os ensaios desse livro instigantes. Ele vai comentar as peças históricas, ele vai comentar os sonetos, ele vai comentar O Sonho de uma Noite de Verão, o Otelo, vai comparar o Rei Lear com o Fim de Partida do Beckett. Enfim, ensaios clássicos a respeito do Shakespeare, muito importantes para o pensamento material do Shakespeare. Ele analisa o Shakespeare de uma forma muito prática.
Ele vai dizer que o Shakespeare é exatamente semelhante à vida. É muito importante para o pensamento também do Shakespeare em relação ao presente, não? Até o título do livro, Shakespeare, Nosso Contemporâneo. Vai dizer que toda a contemporaneidade, todo tempo, cada época, vê o Shakespeare à sua forma, transforma o Shakespeare, reinterpreta o Shakespeare ao seu modo e busca o que quer ver ali naquele manancial de figuras riquíssimas, complexas e enfim, nas questões filosóficas, na poesia do Shakespeare. Os espectadores e os encenadores vão poder reencontrar o seu tempo dentro do tempo do Shakespeare, justamente porque o Shakespeare é tão largo quanto as possibilidades das suas interpretações e tão largo quanto o próprio tempo. O Ian Coates diz, em algum momento aqui do livro, que o tempo ele não existe em Shakespeare. O tempo, no Macbeth, por exemplo, é esse tempo em que as noites são dramáticas. Tudo acontece numa noite. A hora não é mais a hora que a gente está acostumado. É outra hora. É uma outra acepção do tempo. De repente o ar entra numa atmosfera, como esse ar sujo das bruxas, que é ganha uma outra densidade. O destino de todo um reino muda de repente, muda da noite para o dia. Tudo depende de uma punhalada. Então, quando a gente assiste a um espetáculo do Shakespeare, a gente tem essa experiência, esse momento histórico que a gente nunca esquece. Do mesmo modo como tem acontecimentos na nossa vida que são marcantes, que a gente não esquece jamais, porque eles nos transformam de alguma maneira, onde as coisas mudam de duração, mudam de densidade, mudam de textura. Ele vai dizer que o Shakespeare trabalha com esses materiais. Ele nos serve essas fatias de experiência. E por isso nós nos reconhecemos tanto. O ensaio do Ian Coates sobre o Macbeth se chama Macbeth ou Os Contaminados pela Morte. Ao Ian Coates vai interessar muito a ideia de que o Macbeth segue o mecanismo de um pesadelo. Ele tem a estrutura de um pesadelo, essa história que carece de transparência, turva, como um pesadelo. Ele diz que Macbeth é essa peça viscosa, espessa, uma peça de papa, de farinha, de fel, uma peça feita nesse caldeirão dessas bruxas, sapo na pedra fria, fervendo num caldo encantado, num pote borbulhante, dobrando os males e a aflição nas borbulhas desse caldeirão, cobra de terra encharcada no caldeirão cozinhada, pó de sapo, pó de girino, lã de morcego, cão latido, língua dupla de serpente, verme e veneno quente, perna de lagarto coxo, asa de corujo roxo, no inferno do caldeirão, mal de dragão, dente de lobo, múmia de bruxa com lodo, veneno à noite apanhado, fígado de mau judeu, fel de ovino que escorreu, no luar empratecido, nariz de turco, nariz de bandido, dedo de neném matado, jogado no chão por uma puta, faz um caldo bem pesado com sangue de tigre e fera, nesse caldeirão tempera, dobram os males e a aflição nas bolhas do caldeirão, sangue de macaco esfria, em bom encanto se cria, caldo espesso, grosso e demoníaco. É também o Ian Coates que vai dizer que o Macbeth é uma tragédia do sangue, onde tudo se inunda de sangue. Então, aqueles encenadores que estão montando o Macbeth, ou diretores que estão filmando o Macbeth, se não estão preocupados com esse aspecto do sangue que vaza dos corpos, que está em todos os personagens, como eu disse, esse desejo do Macbeth de rasgar tudo, rasgar as pessoas, rasgar inclusive o próprio mundo. O Macbeth vai do começo de que ele rasga um homem de cima a baixo, ele fala, o Macbeth é muito valoroso, matou o nosso inimigo, rasgou ele da pelvis até o pescoço. E no final ele já está tão enlouquecido, querendo destruir tudo e a todos, destruir o mundo. Ele fala que o universo se rasgue. Ele sai do homem rasgado lá do início e termina a peça querendo rasgar o mundo inteiro. E no Shakespeare, o homem e o mundo são a mesma coisa. O homem é um universo, o homem é o mundo. E o mundo também e o universo também são lidos a partir do homem. Outra indicação que eu gostaria de fazer, tem um ensaio bárbaro sobre o Shakespeare, fundamental, escrito pelo brilhante Anatole Rosenfeld, um ensaísta, professor
importantíssimo crítico de teatro. Está aqui nesse livro Texto com Texto, num texto chamado Shakespeare e o Pensamento Renascentista. Ele vai falar da transição entre o pensamento da Idade Média e o pensamento renascentista, e que o Shakespeare está no período renascentista, no Barroco, mas ali no contexto da Inglaterra, da Rainha Elizabeth, ele está nesse momento de transição entre o medieval e o pensamento do Renascimento. E para o Anatole Rosenfeld, o Shakespeare rasga o homem. Não à toa também tem uma coisa no Shakespeare que a gente sempre vê o homem cindido em partes. O Macbeth tem muito isso. Ele está sempre não reconhecendo a mão. As aparições das bruxas são partes, é uma cabeça, é um corpo isolado de uma criança. O tempo inteiro referências a partes do corpo, gengivas, mãos e partes de bichos. O mundo é esse pesadelo de cavalos que se engalfiam e se engolem. Os animais também estão convulsos nesse sonho horrendo. Os cavalos se mordem e se engolem, as águias e os falcões também se degladiam e se destraçalham. Para os que gostam dos dados biográficos, eu indico esse livro que é o Como Shakespeare se tornou Shakespeare. É um livro do Stephen Greenblatt, saiu pela Companhia das Letras. Tem um capítulo aqui, que foi o que eu li para essa releitura do Macbeth, chamado O Rei e os Feitiços. E nesse capítulo ele vai contar aspectos da vida do rei Jaime que podem ter influenciado na escrita do Macbeth. E ele sabia que o rei Jaime, por exemplo, era um acadêmico interessado na demonologia, interessado nas bruxas e na caça às bruxas, e ao mesmo tempo que ele se dedicava nos inquéritos e nos interrogatórios para a caça dessas supostas, né, bruxas e feiticeiras, esse rei Jaime, ele assistia escondido a esses julgamentos dessas mulheres, porque ele estava sempre interessadíssimo nos relatos, ele escrevia livros sobre demonologia. Enfim, então o Shakespeare sabia que a peça, para agradar o Jaime, tinha que ter feitiço e bruxaria, e aí ele coloca. Enfim, então é curioso a gente entendendo também historicamente aspectos da vida do Shakespeare, mesmo que sempre com muitas dúvidas, muita incerteza, mas esse livro é muito interessante. Também indico Como Shakespeare se tornou Shakespeare, do Stephen Greenblatt. Tem esse que também é bacana, o Linguagem de Shakespeare, que é do Frank Kermode, um crítico inglês. E no capítulo que ele vai falar sobre o Macbeth, o Kermode analisa muito o aspecto de construção linguística do texto. Ele vai dizer que o Shakespeare é uma tragédia do tempo, e é uma tragédia que está sempre pondo em dúvida o tempo. Então o Macbeth está sempre querendo adiantar o tempo ou retroceder no tempo. Tem um momento também que o Macbeth fala: eu já estou tão atolado de sangue aqui nesse pântano que ir para frente ou ir para trás não importa. Ele se paralisa. É tanto sangue nesse pântano de sangue e de lama. O Macbeth empaca. E o Kermode, ele analisa a recorrência de algumas palavras muito constantes também no texto. As palavras parecem ser mais recorrentes como temas na escrita do Macbeth. O Kermode vai dizer que são time, tempo, man, homem, done, feito, darkness, escuridão, e blood, sangue. São as palavras que mais aparecem no texto. E de certa forma a mente também do Macbeth sempre está adiante, sempre está à frente, ou seja, naquilo que ainda não é. Tem uma fala que ele diz: nada é, só é o que não é. Ele só consegue agir sob o peso do que ainda não é, do futuro, do rei que precisa morrer. Quando ele pensa na morte do rei, de certa forma ele já está matando o rei. Então já é naquele momento em que ele está no impasse, vai matar, não vai matar, vivendo aquilo que ainda não aconteceu, mas já é. A mente traz também para o presente. Nada é, só o que não é. Só o que não é, é. Shakespeare é demais. Presente não é mais o presente. É o futuro antecipado que foi puxado para o presente. A adaga da mente, que fere, embora seja só uma ilusão. A Linguagem de Shakespeare, do Frank Kermode. Tem também as adaptações cinematográficas do Macbeth. Eu vou falar das minhas preferidas,
que são 3. A primeira é a versão do Orson Welles, é feita nos anos 40, se eu não me engano. E aí ele faz um filme que parece muito teatro, assim, um pouco filmado, mas não é, porque é Orson Welles, então é cinemíssimo, cheio daqueles planos Orson Welles fantásticos, câmera lá na puta que pariu, lá no alto, lá embaixo. E ele usa um cenário que eu acho que é bacana, com a ideia do Ian Cote do pesadelo, da peça Pesadelo, dessa peça curta, sombria e viscosa. Os cenários do Orson Welles são muito viscosos, eles parecem feitos de uma argila. O filme começa com as bruxas do Orson Welles são fantásticas. Aparecem nunca com o rosto revelado, elas seguram uns pedaços de madeira com um negócio, parece uma antena de madeira. Elas gritam, as bruxas estridentes, e as bruxas aparecem mexendo nessa massa, nessa argila, e é delas que elas fazem tipo um boneco, que é o Macbeth. E parece que o filme inteiro sai desse barro molengo, dessa lama argilosa. E o castelo do filme é um castelo meio de barro, o chão está sempre encharcado. Eles estão sempre chapinhando, andando para lá e para cá, nessas escadarias meio barrentas. Dá a impressão de que eles vão sair com esses figurinos todos sujos. Eu adoro a Lady Macbeth desse filme. É maravilhosa. Eu amo todas as vezes nesse filme que ela dá um fora no Macbeth, porque ela é tipo bruxona. Eu amo essa. Que é completamente diferente da outra Lady Macbeth, do filme do Polanski, dos anos 70. Eu também acho uma boa adaptação. Diferente do sombrio da versão do Orson Welles, estranhamente esse é um Macbeth onde a luz solar está presente constantemente, uma luz meio de fim de dia, uma coisa meio crepúsculo. Mas é um pesadelo crepuscular, está sempre iluminado, uma luz meio às vezes rósea. A Lady Macbeth é uma doçura nesse filme, ela é quase que uma candura da flor, que ela diz no texto que seja como a candura da flor, mas esconda a serpente, serena, belinha, mas ao mesmo tempo também quando a gente vê ela na cena da loucura, do sonambulismo, e o Polanski botar ela despida ali, lavando as mãos, é fortíssimo. E o filme do Polanski, ele é feito, enfim, depois do assassinato da Sharon Tate. E no filme do Polanski, eu acho que esse aspecto da peça cheia de crimes, de ser uma peça sangrenta, o Polanski usa muito da violência também no filme, que no Macbeth a gente não vê os assassinatos, mas o Polanski ele mostra os assassinatos, ele mostra o rei Duncan esguichando sangue, ele mostra o sangue nos criados, ele é bem mais explícito na sanguinolência e na violência. A cena do massacre da esposa do Macduff com o filho do Macduff também é bem brutal. E tem a adaptação famosíssima do Akira Kurosawa, chamada Trono Manchado de Sangue, que é muito boa. O Toshiro Mifune fazendo o Macbeth. E o Kurosawa transpõe o enredo do Macbeth para o Japão medieval. Então o Macbeth é um samurai. E tem a Lady Macbeth mais assustadora de todas. Enfim, ele adapta as bruxas para virar uma figura sombria das florestas, de acordo com os mitos tenebrosos e de horror do folclore tradicional do Japão medieval. Uma figura de cabelos brancos que fica com uma roca tecendo um negócio. É assustador, é muito boa a versão do Kurosawa. Indico fortemente. Essa versão do Michael Fassbender, com o Michael Fassbender, não sei nem quem é o diretor. Eu não vou comentar essa versão não, mas eu odeio essa versão, eu odeio esse filme. Então é isso. Que beleza que é esse tal de Shakespeare, hein? Que beleza. Vamos ler mais Shakespeare, vamos ler Shakespeare sempre. Próxima peça que a gente vai comentar aqui é o Medea do Eurípides. Então, até semana que vem,
com mais vídeo aqui no canal. Um beijão para todo mundo e até semana que vem.